Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Mais uma vez estamos aqui no TV Rádio Web Fala Quebrada, com meu amigo Paulo Ricardo, coordenador da Defesa Civil de Santos, e vamos iniciar esse bate-papo com a autodescrição. Eu sou Givanildo Batista, um homem negro, meia idade, 1,75 m, costumo cortar o cabelo máquina, um careca. E é isso. Seja bem-vindo, Paulo. Fique à vontade. Oi, Giva. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Paulo Ricardo Silveira Domingues. Eu sou um homem branco, tenho 1,80 m de altura, cabelo penteado para trás e um nariz exagerado. Nariz exagerado. Pessoal, obrigado pela audiência. Mais uma vez estamos aqui com Fala Quebrada TV Rádio Web, aqui no bairro da Vila Lemoa, trazendo informações para vocês. E hoje nós temos aqui o nosso um amigo, né? Obrigado pelo convite, tá? É um prazer tê-lo aqui. A gente conversou, tentamos várias vezes a sua participação aqui no nosso programa e finalmente a gente está aqui. Hoje o Paulo ele não representa a Defesa Civil, tá? Ele está como amigo, como um profissional na área de engenharia. Daqui uns dias eu também vou ser um colega na área da engenharia. Paulo, hoje, como a forma de você trabalhar, não sei se você vai poder falar muito da Defesa Civil, porque existe aquele trâmite para que você possa estar representando ou não, mas fique à vontade. Hoje, a sua graduação é engenheiro civil. Além da engenharia civil, quais são as áreas que você atua, não só como servidor público e na sua graduação? Fique à vontade. Ok, eu vou começar do começo, porque eu passei no concurso para Defesa Civil de Santos em 2017, né, segundo semestre, e eu estava no final da minha graduação. Além de engenheiro civil, eu me formei técnico lá atrás. Meu contato com obra sempre foi... Meu pai é pedreiro, né? Encanador, eletricista. E, na verdade, eu sempre quis ser biólogo. Mas, enfim, aí eu comecei Nada a ver. Nada a ver. Passei na prefeitura, porque eu não sabia nada de defesa civil. Eu olhei as atribuições, tinha um concurso aberto, achei que parecia um pouco com a minha área de graduação. E aí, desde então, tenho trabalhado lá. Eu fiz alguns trabalhos, né, particulares, mas o principal do meu trabalho tem sido essa atuação na defesa civil. Eu comecei como agente de defesa civil técnico, né, em vistorias, mas pela minha graduação, acabou que eu acabei emprestando, né, parte da competência aí durante as vistorias. E hoje eu ocupo o cargo de coordenador, né, na Defesa Civil, mas na realidade eu sou técnico, sou funcionário de carreira. Trabalhamos junto um período, né? Sim, sim. No finalzinho lá do seu tempo lá na Defesa Civil estava chegando. E me sinto muito, muito agradecido, muito honrado de estar aqui, né? Tenho muito respeito aí por você, é um cara muito criativo. Sempre que a gente precisa estar junto, guerreiro e um companheiro de profissão também, né? Você sabe como é difícil trabalhar nessa nossa área, né, de Defesa Civil. Sim, sim, até porque eu fiquei quase 5 anos na Defesa Civil de Santos. Eu tenho muito carinho por esse departamento, né? Então, fiz grandes amigos, Vieira, Castro, falecido Castro, Luiz Baú, uma pessoa que amava aquele departamento. Então, eu tenho um amor, um carinho enorme pela Defesa Civil de Santos. E é um órgão muito importante para a cidade de Santos. Hoje, você poderia falar um pouco não competências, mas onde a Defesa Civil hoje ela trabalha na cidade de Santos, como ela atua? Perfeito. O órgão de Defesa Civil do município de Santos, ele foi inaugurado em 80, era uma coordenadoria de defesa civil, e passou a ser um departamento de proteção e defesa civil. Dentro da gestão de defesa civil nacional, que isso vem com uma lei de 2000, lei 12.608, as coordenadorias de defesa civil municipais, elas cuidam das ações de gestão de desastre, seja gestão, seja resposta, né?
aquilo que vem antes de um desastre, aquilo que vem depois de um desastre. Né? São essas ações, que são as ações de preparação, prevenção, preparação, mitigação, aí resposta e recuperação. Dentro do nosso município, pelas características do município, porque assim, a gente falar de desastre, o desastre, ele, na nossa codificação brasileira, tem tanto natural quanto tecnológico. E aí, onde se insere, por exemplo, a atribuição dos engenheiros, né, em defesa civil. Então, no município de Santos, como um município que é portuário, né, tem muita construção em costa, tem muita área de palafita, tem muita construção, tem muita construção antiga, né, na área do centro histórico. Na realidade, a gente atua o município inteiro. Por óbvio que as ações, elas são mais, hoje, voltadas para o natural, porque o natural não tem tantas outras ações, mas nós temos, participamos dos planos de ajuda mútua do Porto, né, daqui da área da Lemo, industrial. Nós fazemos vistorias e edificações, prédios, obras de arte. Por exemplo, os pontilhões da Pinheiro Machado, né, iniciou de uma vistoria nossa. Então, assim, é uma atuação muito mais abrangente que a gente pensa. Até quando envolve produtos perigosos, né, no município, quando é numa área, por exemplo, de bairro. Então, na realidade, a defesa civil ela tá um pouquinho em cada área, em cada setor, né? Ela tem um pezinho ali em cada área da administração pública, da administração municipal. De forma que a gente acaba tendo que aprender um pouquinho de cada coisa para poder atuar. E hoje, eu sei que eu fiquei durante quase 5 anos na Defesa Civil e pelo menos atuamos em grandes sinistros, né, vamos dizer assim. O primeiro que eu atuei foi com o acidente do avião do Eduardo Campos, Uhum. pré-candidato à presidência naquela época. O segundo foi na Ultracargo. Então, atuamos durante 9 dias naquele sinistro. Hoje, como a Defesa Civil ela está equipada em equipamentos, em pessoas, todos têm a mesma formação que você, com graduação em superior, e hoje também todos o quadro, acredito que tem que ser concursado. Como hoje está a Defesa Civil? Então, hoje a gente tem lá os cargos de nível médio e nível superior, né? Os cargos de nível médio, hoje nós temos o cargo de agente de defesa civil e o cargo de motorista, que não sei se é médio fundamental, né? Que são os cargos. E os cargos de nível superior. Tem os engenheiros, são 2 engenheiros, 2 geólogos, tem um arquiteto, já integrava o quadro, né? E tem o meteorologista. E é assim, a questão de equipamento de defesa civil, se a gente pegar comparativamente a outros municípios, Santos está muito à frente ainda. Principalmente em recurso humano, profissional, concursado. Muitos municípios não têm. É claro que assim, a gente tem que, de fato, correr atrás de sempre do que tem de melhor para condição de trabalho, né, para equipamento de proteção. Mas do ponto de vista assim, comparativamente a maior parte dos municípios, por exemplo, meteorologista não tem, acho que no estado de São Paulo, não sei se tem outro, talvez Campinas tenha. Todos contam com o serviço do estado. Então, a gente tem assim avançado bastante. Esse é a palavra certa para usar. Tem avançado. Legal. Tem uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que é o Marcos Bandini, geólogo. Eu acho que ele foi um dos propulsores que conhece muito do Morro de Santos. E através do trabalho não só dele, como de outros profissionais, a gente estava conversando em off sobre as obras de contenção no Morro de Santos. Nós tivemos aquele sinistro em 2020, tá? E teve alguns óbitos, não só em Santos, mas São Vicente, Guarujá. E nós tivemos nas últimas semanas um volume de chuva muito alto. E, graças a Deus, através do trabalho da Defesa Civil, que monitorou tudo isso, apresentou o trabalho para
A prefeitura fez o trabalho de contenção das encostas e não houve nenhum deslizamento grave. Daqui para frente, esse trabalho será ampliado? Terá continuidade? Giva, assim, você lembrou de 2020, né? Eu cheguei em 17 na Defesa Civil. 2020 foi um grande divisor de águas. Para tudo, para a Defesa Civil, para aquelas pessoas que estavam em 2020 trabalhando na Defesa Civil. E acredito que para a administração pública de forma geral. Além de 2000, depois de 2020, eu ainda participei em São Sebastião, fiquei 5 dias lá, dando apoio, né, na equipe daqui de Santos que foi para lá ajudar. E assim, a questão das obras, elas foram de grande importância. Eu estou falando desse ano aqui, a gente já tem 2 eventos de chuva esse ano, Sim. graves, né? Um que era a zona de convergência Atlântico Sul, que ficou uma umidade concentrada aqui chovendo, e essa agora que formou uma célula aqui repentinamente, né? Formou aqui, choveu aqui, e aí deu 120, mais de 120 milímetros no intervalo de 3 horas. Então, uma chuva muito grave. Mas antes disso, janeiro do ano passado, 2024, a gente teve 300 milímetros de acumulado, por exemplo. Nossa, bastante. Em janeiro. Foram muitas ocorrências. Então, assim, é nítido o resultado desse investimento. Foi um investimento que não foi pouco. Eu entendo que isso deva ser mostrado, falado, né? Porque, de fato, são obras muito complexas, né? Mas também do ponto de vista organizacional da Defesa Civil, de funcionamento, do nosso dia a dia de trabalho, 20 mudou muito. Porque, por mais que a gente atue, né? E, de certa forma, uma série de questões, a gente, enquanto profissionais, nós acabamos absorvendo um pouco da culpa, né? Pensando se talvez... Então, desde lá, há uma grande reflexão nossa, uma grande revisão também do trabalho. Eu falo da nossa organização, como eu atuo num caso desse, como eu chego nas ocorrências, né? Esse último evento, nós estamos falando até o momento de mais de 100 ocorrências, né? Contamos 106 ocorrências, do dia 18 até agora. Então, assim, eu acredito que para qualquer setor, qualquer órgão é um número bem puxado, porque a gente não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo. E por isso também vem aquela parte do trabalho, que é o trabalho com as pessoas, né? Que é de desenvolver aquele senso de percepção de risco, que é um trabalho que a gente precisa aprender, especializar e correr atrás de uma forma de ampliar. Para além das obras, é claro que o trabalho de indicação da Defesa Civil continua como sempre foi feito, né? Desde sempre. A Defesa Civil sempre foi um órgão que prestou atendimento, buscou soluções, né? Através de relatórios, documentos técnicos. Mas essa parte do trabalho com as pessoas, por exemplo, a divulgação do Cell Broadcast. Nós tivemos um caso de uma munícipe que recebeu o alerta céu da casa e houve deslizamento e atingiu a casa dela. Então é um caso que recentemente ela ligou, até que nós ficamos só sabendo depois do ocorrido, uma coisa que não tinha entrado no período, depois ela ligou e avisou e contou. Então eu acredito que tudo aquilo que venha para auxílio, para criar uma resiliência maior, vai ajudar. Eu entendo que, no geral, há um grande caminho a percorrer. A realidade que nós temos é uma realidade de mudanças climáticas, a gente fala crise climática, né? Emergência climática. E nós, enquanto órgão, nós vislumbramos assim, não dá para dizer que o cenário, essa chuva caiu agora, não vai cair novamente, ano que vem, daqui a 2 anos. Então, tem muita mudança, o cenário muda muito. E daí vem todos os desafios, né, da gente. Aí eu falo aqui como profissional mesmo de defesa civil, né, alguém que está à frente. Eu penso que nós lá ainda temos geólogo, né, expulsão, temos engenheiro, tem defesa civil que não tem geólogo, por exemplo, não tem engenheiro. Então, é bem complicado, assim, é uma situação bem difícil, por assim dizer. Nós sempre falávamos que o seguinte, a gente tinha... Aliás, a população de Santos, ela tem aí, pelo menos a minha percepção e de algumas pessoas que trabalhavam comigo, que o munícipe, ele tem a seguinte percepção, que a Defesa Civil resolve tudo. Então, desde gato na árvore, a briga de marido e mulher,
E, na verdade, a Defesa Civil, ela trabalha com a prevenção. Já que a gente trabalha com prevenção e não se conseguiu evitar, também trabalha o durante e o pós. Então, hoje, como está o trabalho da Defesa Civil na educação? Não sei se ainda está, mas tinha os trabalhos nas escolas, com os NUDECs, fazendo os cursos de primeiros socorros, noção de defesa civil, combate a princípio de incêndio. Esses cursos ainda vocês estão fazendo? Como está? Sim, o Defesa Civil na escola, ele atende ao Fund 1, se não me engano, né? Que é o pré ali, a primeira parte do ensino fundamental. Esse programa ele ainda ocorre, né, nas escolas do município. Eu entendo que, enquanto política, porque, mais uma vez, né, a Defesa Civil está na gestão do desastre ali, mas ela não é um órgão que atua sozinho. A própria lei federal, que institui lá a Política Nacional de Defesa Civil, ela diz que são ações de coordenação, ações de trazer, de conversar com as outras secretarias, né? Com relação a, por exemplo, ao ensino fundamental 2, ao ensino médio, existe possibilidade existe, por exemplo, de atuação com as crianças, existe. Só que eu entendo que aí não é um técnico da Defesa Civil que vai fazer. Eu acredito que deva ser uma conversa com o professor, porque o professor que tem a competência, tem a condição técnica de conversar com os alunos, né? Ele tem as turmas, eles têm Então, assim, eu entendo que nós vemos com muito bons olhos, né? Possível extensão, mas eu acredito que isso deva ser conversado, né? Porque é muito importante. O trabalho dos NUDECs, por exemplo, é um trabalho que ele é imprescindível, assim, a conclusão que todo mundo chega é que tem que trabalhar com as pessoas. Se você analisar países que passaram, por exemplo, Japão, países que passaram, principalmente os Estados Unidos, né, tem muito desastre, tem muita situação, eles têm um trabalho muito forte lá com as comunidades, né, de treinamento, de preparação, e a gente aqui não pode ficar atrás. Hoje, eu tenho os grupos aqui, nós temos alguns grupos com os NUDECs formados, nós fizemos treinamento, se eu não me engano, a última vez foi ano retrasado, e nós precisamos retomar. Uma outra coisa é também arrumar uma forma de trazer engajamento para esse trabalho. Porque, claro que se eu tiver duas, três pessoas, é importantíssimo, mas se puder ter mais pessoas interessadas, a gente consegue trabalhar com mais, construir mais coisas, né? Então, esse no deck a gente tem lá no programa, né? A gente tem as pessoas, mas a gente pretende, sim, ainda esse ano, fazer mais um ciclo, né, de treinamento. É claro que isso depende muito também de como tiver concorrência lá, porque se eu tiver com muita ocorrência, aí a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas nós temos sim alguns Undecs ativos, né? Temos aqui grupo de WhatsApp com eles, divulgamos as informações para eles, tanto os boletins meteorológicos, mas também divulgamos informações da Defesa Civil. Por exemplo, quando entrou em estado de atenção, eu avisei nos Undecs de interesse que a Defesa Civil estaria fazendo vistoria de campo, né? Para que caso alguém visse alguma coisa, pudesse ou procurasse a equipe, né, para conversar. E eu entendo que esse trabalho e essa parceria com os Nudecs, ela é imprescindível para a parte tanto de prevenção quanto de preparação e mitigação. Porque tem muita coisa que eu não vou conseguir evitar. Por exemplo, essa chuva que nos atingiu aqui, essa célula, né, que acumula nos atingiu, não tinha como evitar a chuva. Não evita a chuva, ela vai acontecer. E aí a gente atua as pessoas, né? Pessoa que possa ter a condição de sair do local ali em princípio, até passar o evento, que possa avisar outras, né? Que possa transmitir informação, conheça alguém. E aí também depois, né? Na abertura de chamado com a gente, né? Saber para quem ligar, quando ligar, né? E observar os sinais, porque as pessoas estão o tempo todo lá. E eu não tô. Eu tô quando eu recebo o telefone, eu posso receber 3, 4, 5, 10 telefonemas ao mesmo tempo, ter 10 eu conheço ao mesmo tempo. Às vezes eu não vou conseguir também chegar primeiro lá. E aí
esse trabalho de Nudec, ele é vital para poupar, né, para minimizar danos e para poupar, principalmente quando a gente fala de pessoas, né? E uma coisa que o munícipe, a população também, eu acredito que às vezes desconhece, que além da prevenção dos sinistros e capacitar, a Defesa Civil, ela é só um braço do sistema, né? Porque ela trabalha, por exemplo, junto com os bombeiros, junto com a área social, junto com Coab. Então, na verdade, é uma corrente que não pode quebrar nenhum elo, porque um complementa o outro. Hoje, como está o quadro? Você já falou que tem o quadro da defesa está completo. Existe a possibilidade de novos concursos para se aumentar o efetivo? Ah, com certeza, porque a gente tem, as coisas vão mudando, né? Os técnicos antigos vão aposentando, né? Vão vagando e hoje a gente ocupa, mandou técnico para o CCO, né? Então tem hoje plantonistas da Defesa Civil, pelo menos no período de urno, no CCO. E assim, todo o setor público, todo órgão público acaba tendo aquela questão de ter que ter concurso, porque um passa em outra coisa, arruma outra coisa, né? E para repor essas vagas. Então, se for analisar o quadro de 2016, quando eu fiz o concurso, é uma realidade. Hoje é outra realidade, né? É claro que houveram muitas contratações para a Defesa Civil. No sentido de agente de Defesa Civil, por exemplo, né? 2 engenheiros, quando eu entrei, não tinham esses profissionais ainda. Mas assim, não dá para descartar que não, claro que sim, é prescindível ter a condição de reposição dos que se aposentam e também de pensar, talvez, em uma ampliação no sentido de atuação, né? Então, isso é uma coisa que não pode, nunca é fechado, né? Uma coisa que, na minha concepção, ela tem que ser dinâmica. Hoje, quais são os canais que a Defesa Civil ela atende? 199? Isso, nós temos os telefones de emergência, prioritariamente 199. O 3208-1000 é o nosso telefone fixo, né, administrativo. Nós temos um canal de WhatsApp que iniciou há pouco tempo, então depois, se puder, te deixa à disposição o QR Code, né, Ok. para que seja divulgado. Além disso, a Defesa Civil atende pedido por e-mail, ouvidoria municipal, e-mail é defesacivil@santos.sp.gov.br. Então, entram pedidos por lá também, de vistoria, né? E os grupos dos Nudecs, aqueles que Caneleira, Monte Cabrão, Vila Progresso, São Bento, Nova Sintra, todos esses têm grupos de Monte Serra, tem grupos de WhatsApp. E aí, esses grupos nós fazemos, eu estou presente em todos eles, né? E aí pode ser feito por lá também. Pode procurar, pode falar, pode relatar uma situação. É claro que a gente sempre prefere o canal de emergencial porque tem mais dado. Né? Eu posso não estar, eu posso estar sem sinal de internet. E lá sempre tem plantonista, 24 horas. Né? Então, canal 199, preferencialmente o 3208-1000 são prioritários porque lá tem plantonista, né? Para atender, para anotar, precisa de referência, dado, telefone. Às vezes a gente não consegue chegar no local, né? Porque pro munícipe é muito fácil, porque ele vive ali. Mas pra gente não é fácil achar, porque a gente não conhece o lugar. Então tem que entrar num bequinho, tem que descer uma escadinha ali, e às vezes a gente não consegue achar. Você falou sobre os Nudex e falou sobre Monte Serra. A princípio, quem estaria fazendo, não estava conosco aqui nesse bate-papo seria o Arquimedes, nosso parceiro ali do Monte Serra, mas infelizmente ele não chegou a tempo, mas depois eu puxo a orelha dele, tá? Arquimedes, tô de olho em você, hein? E também um abraço pro Coronel Dias, né? Coronel Dias, José Carlos, pessoas que eu tenho um carinho enorme, me suportaram, me aguentaram durante quase 5 anos ali na Defesa Civil. Paulo, hoje a gente falou bastante de Defesa Civil.
você está como um coordenador ah, nesse departamento. Para o futuro, que o Paulo está sonhando, o que você pensa para o futuro? Continuar na defesa, ir mais além? Conte um pouco do que você anda planejando para o seu futuro. Giba, eu costumo dizer que eu não faço mais planejamento de longo prazo, porque tudo que eu planejei deu errado, né? Eu estudo ainda para concursos, né? Como eu disse, eu ocupo o cargo de coordenador hoje, mas o meu concurso original é agente de defesa civil. E hoje eu sou engenheiro, então eu tenho estudado na minha área, focado, né? Isso não impede que eu me dedique, que eu dê o máximo de mim, né? Porque eu penso que a gente está no lugar, a gente faz o que pode para tornar melhor, né? Naquilo que a gente consegue, naquilo que eu observo. Eu consigo servir, é claro, eu conheço meus defeitos, minhas qualidades, mas aquilo que eu entendo que eu posso colaborar, eu tento fazer o máximo. Mas, assim, em princípio, é isso. É, eu acho que a defesa civil hoje, ela independe de mim para funcionar, né? Independe de qualquer... A operação, ela tá já organizada de forma que a coisa acontece, né? Ela foi feito para isso mesmo, né? Foi planejado, foi feita uma preparação para que seja cada vez mais assim, né? E eu não acho que eu seja insubstituível ou que eu passando o bastão vá decair. Eu entendo que a gente agora, com toda essa mudança, né? A gente vê a Defesa Civil do Estado fazendo um trabalho de mídia muito forte, né? Nós vemos aí companheiros do Brasil inteiro passando por situações complicadas, né? A gente teve Rio Grande do Sul, teve São Sebastião, por exemplo, a chuva, parte dela era previsto de ter caído em Santos, pelo menos uns 200 e alguma coisa, ali, 280 milímetros de chuva para Santos. Já é algo muito relevante. Então, assim, e eu entendo que, como você disse, da corrente, a gente pensa também os municípios, né? Os municípios, nossos companheiros aqui que estão ao lado. Eu acredito que os órgãos de defesa civil, eles tenham também que estar todos juntos, né? Numa sintonia ali próximo, porque o cenário que se desenha não é um cenário assim. Eu tenho uma visão mais otimista, eu tenho uma visão mais pessimista. Então eu não posso descartar de que eu possa ter um evento muito grande na região aqui e a gente ter que passar por uma situação grave, né? Isso eu falo assim, é um cenário mais extremado, mas não é impossível de acontecer. É claro que o município, no geral, ele vai se preparar o máximo que ele puder, né? Então, mais uma vez, 2020 foi um divisor de águas, e eu acho que essa derrocada, esse pensamento, nós atualizamos recentemente aí, tem um processo do Plano Municipal de Redução de Riscos, está em processo de revisão pelo município das ações, mas no quesito defesa civil, ele tem que continuar sempre em frente, né? Não pode retroceder. E hoje, quais as ocorrências que batem recorde que vocês atendem? Você acredita que são as vistorias estruturais? Vistorias de imóveis. 30% das ocorrências, mais ou menos, é vistoria estrutural. Nós atendemos de 800 a 1.000 ocorrências por ano. Esse é o número que tem se repetido ao longo dos anos aqui. Pós-pandemia, porque durante a pandemia caiu, né? Então, em 17 devia ter 800, 2018 mais de 800, 2019 900, 2020 foi, assim, muito grande, né? Na verdade, como eram muitas ocorrências, acabou que muita coisa passou nos números. Então, o número de 2020 não está exato, tá? Não está exato, porque, como eu disse, foi muita ocorrência. A gente tentou fazer frente aí, mas com certeza passou 1.000 ocorrências. E aí, 20, quando entrou a pandemia, caiu bastante. Mas aí, pós-pandemia, já recupera esse mesmo volume. Então, é entre 800 e 1.000 ocorrências por ano. Dessas ocorrências, é uma série de coisas, né? E as vistorias estruturais são campeãs, seja em seja em prédio, enfim, obras. É porque, na verdade, essas vistorias, elas são feitas não só em órgãos públicos, mas particulares. Exatamente.
É porque assim, na gestão pensando no. Que o meu caso seria o desastre. O meu caso sai correndo, sai de baixo, vai cair, né? Só que eu percebo que a figura do técnico, do engenheiro, ela não é muito presente, né? Nas casas das pessoas, na vida das pessoas. Então, tem muita ocorrência que entra por coisa mais simples, uma infiltração, que por um desconhecimento, as pessoas pensam que é uma coisa grave, né? E aí, como existe o serviço, ele é utilizado. Mas, assim, realmente a maior parte dessas vistorias, elas são coisas mais simples, né? Coisas do dia a dia, uma corrosão, uma briga de infiltração do apartamento de cima com o apartamento de baixo. E acaba que, assim, se eu subestimar, eu posso errar para menos e aí depois, né, falar, poxa, mas eu liguei lá, ninguém. Então a gente acaba fazendo essas vistorias. Mas na maioria dos casos ela tem um caráter de orientação mesmo. Nessas vistorias, não sei se ainda continua. Eu sei que era muita coisa, muita vistoria em palafitas. Continua muito, como essas ocorrências. Todas as vezes que nós saímos para fazer vistoria, pelo menos na Zona Oeste, nós nos deparávamos com palafitas que bem precárias. Hoje, continuam essas ocorrências, as pessoas. Porque, pelo menos na época que eu estava na Defesa Civil, tinha o seguinte pensamento: que a Defesa Civil vai lá, vai fazer uma vistoria, vai condenar a minha casa e já vai me dar uma moradia. Sim. Ainda tem muitas vistorias ainda de palafitas. Eu entendo que essa questão habitacional é uma questão que Santos tem grandeza para começar a lidar com isso. Eu acredito que não existe possibilidade do município, que é Santos, no sentido de recurso, né, de organização, permitir com que isso seja parte do dia a dia, né? Existe hoje uma iniciativa que é o Parque Palafitas, que é uma parte do processo, mas é algo assim que é muito além disso. São muitas vistorias, são edificações precárias, né? São pessoas que ficam muitas vezes à margem, né? No sentido da sociedade em si. E, de fato, existe, né, esse pensamento de que... E a gente sabe que não é bem assim, né? É bem mais complicado, não é possível. O município não existe prerrogativa para esses casos, infelizmente, de conceder o que nós fazemos normalmente, vaga em abrigo, né? Para aqueles casos que são muito extremos. Nós fazemos documento, fazemos vistoria, mas não existe garantia de que, para um caso desse, vai haver habitação, né? A Coab, no sentido... E seria até interessante de alguém, né, participar aqui. Existem lá os projetos, né, os mapeamentos deles, mas aí as ações habitacionais, elas vão acontecendo, né, e aí tem mais relação com essa atuação mesmo habitacional, né, não de desastre. Porque não sei se mudou, mas a função do próprio órgão de defesa civil é atender a ocorrência, fazer a vistoria, fazer os relatórios e mandar para quem de direito, por exemplo, Coab, área social, e aí é onde entra a corrente, porque cada órgão tem que fazer o seu papel. Então a Defesa Civil tem um limite dela, acatar, receber a ocorrência, ir até o local, fazer a vistoria, atender o munícipe, ver quais são os problemas e levar esse relatório para os órgãos que cuidam disso. E é por isso que as pessoas acham, só porque a defesa está no local, ela vai resolver os problemas dela. Não é bem assim. Existe um trâmite, existe um processo. Tem pessoas que, muitas vezes, a gente, quando atendia essas ocorrências, não queriam abrigo, não queriam alojamento, queria já direto para o apartamento. Só que ele tem que ter o seguinte, que o déficit habitacional em Santos é grande. Então, mesmo a cidade, sendo uma cidade rica, tendo um porto e tendo os projetos habitacionais, nós estamos chegando a 130 mil. Então, como é que você consegue construir 130 mil unidades para... Então,
é difícil, é complicado. Então, as pessoas, por falta de conhecimento, elas querem que os problemas delas sejam resolvidos no salário de deles. Não é bem assim. Quando elas acionam a Defesa Civil, mas se elas forem olhar os cadastros da Coab, de CDHU, já tem 10, 15 mil pessoas cadastradas ali com o mesmo problema anterior a elas, há 5, 6, 7, 8, 9 anos. Então, como ela chega agora e quer ser contemplada? Então, é um problema complexo, tá? Não é qualquer pessoa que vai conseguir resolver, mas tem que ter boa vontade, principalmente política, para que a gente consiga sanar pelo menos uma parte desse déficit. Tá? Paulo, a gente só estamos falando de defesa civil. Uhum. E você? Deixa eu entrar numa parte pessoal. Casado, filhos, como é que tá essa vida aí? Sim, eu sou casado, tenho uma filha, uma moça já. Cada dia a gente olha, né? Tá engraçado, né? Uma hora é pequenininha. Qual a idade dela? Vai fazer 14 anos. Nossa, moça, a minha tem 10. Cresce muito rápido. Cresce muito rápido. Já passou da mãe, já. Foi coruja? A altura passou da mãe. Não, eu não me considero coruja, porque eu entendo que os filhos, eles vão pro mundo. Vai ganhar o mundo, né? Vai sair. Então, assim, por mais que a gente queira cuidar, né? Queira proteger, eu percebo que os jovens, eles têm que ter uma preparação do dia a dia. Nós crescemos em uma realidade diferente. Você é diferente da minha e eu muito diferente dessa agora, né? Que é uma geração que fica muito mais de casa, né? Muito mais da internet e pegou pandemia. Assim, as crianças que pegaram pandemia, né? Enfim, uma série de estudos, né? Uma série de apontamentos aí que elas têm toda uma questão aí psicológica. Então, eu entendo que ela tenha que ter já uma independência, ela tenha que ter uma certa maturidade, ela é muito madura, né? Muito madura. Sim, sou suspeita a falar, né? Sou suspeita a falar. Ai. Mas eu penso assim, Giva, eu acho que a gente quer tudo melhor, né, pros filhos, mas eu me preparo, sim, para que ela, né, faça as coisas dela, né, para que ela vá estudar e queira a profissão que ela escolher ser, né. Eu não ligo muito para essa questão de financeira ou de ter status, mas eu entendo que ela se formar cidadã, e aí eu acho que aí tá a minha maior parte, né, que é na formação de um cidadão, conhece o mundo que vive, conhece o lugar que habita, o país, as pessoas, a realidade. E aí, para que ela faça as escolhas dela, né? Por conta dela. Preparar para o mundo, né? Porque essa nova geração, principalmente da tecnologia, não viveu o que a gente viveu. A gente, pelo menos a minha geração, a rua não era tão perigosa como é hoje. Hoje a gente sabe que por um celular, por qualquer bem que você tenha na mão, que tem um pouco de valor, tá vendo a violência, perca até de vidas em relação a isso. E o jovem, ele está se retraindo dentro de casa para se precaver dessa situação. Paulo, chegamos agora a 40 minutos só de bate-papo. Eu gostaria que você reforçasse os canais de comunicação da Defesa Civil, para que as pessoas elas saibam a quem recorrer. Inclusive, antes que você fale sobre esses canais, acho que há umas 2 semanas atrás eu estava dormindo, meu telefone começou a apitar feito um louco. Me mandaram um alerta de terremoto em Santos, no país. Eu falei, não acredito. Deve ser piada. Eu voltei a dormir. Uhum. E quando eu acordei novamente, todas as redes sociais, as TVs, comentando sobre essa falha do nosso do sistema. Mas eu já venho parabenizar o sistema de alerta, pelo menos o meu telefone, todas as vezes que é emitido, eu recebo o sistema de alerta em relação à chuva, a temporal. Então, parabéns pelo
pelo sistema. Pelo menos, no meu ponto de vista, está funcionando muito bem. Parabéns. Agora, fica à vontade com os canais. Bem, os canais, telefones 199 ou 3208-1000. Preferência para 199, tá? Com relação a esse alerta de terremoto, você vê, o Brasil, ele registra uma atividade sísmica, pelo menos aí 2 ao longo do ano. Isso aí foi um dado que veio do Centro de Sismologia da USP. Se não me engano, ano passado deu uma repercussão de um terremoto, mas é muito pequena, dá 5, 6 graus na escala Richter, né? Não é algo que é perceptível para os demais. E quando deu, na época, eu acabei usando porque vi muito requerimento, né? Vi muitas pessoas perguntando, né? Usando o dado do Centro de Sismologia para dizer. Só que esse caso aí foi além, porque as pessoas receberam no momento que não tinha, né, tempo de checar o que está acontecendo, né? Foi do Google, né? Foi uma falha do Google. O Cell Broadcast, ele é um serviço que ele ainda está em teste. Não é todo o Brasil que tem, né? Ele tem um conjunto da Defesa Civil Nacional, Defesa Civil do Estado de São Paulo, né? Procuradoria Estadual. Mas é um serviço que eles disparam por lá. Nós aqui, nós conseguimos fazer o SMS. Mas é um serviço... esse Cell Broadcasting, ele difere dos outros porque independe de você ter crédito, Sim. né? Independe de você ter condição de ter se cadastrado lá no mensagem de texto, né? Independe de você estar com internet ou não. Então ele vem pela rede, você está com o celular, você recebe lá na tela do celular. E aí realmente é um serviço que vem para somar. Porque ele também não é algo como uma sirene que, né, faz aquele escândalo, aquela coisa. Eu acho horroroso aquilo. Barulheira, danada. É coisa de lembra guerra, né? Sim, Segunda sim. Guerra, aquele negócio de sirene. Mas é um serviço mais sutil, muito mais sofisticado, na minha opinião. As pessoas que estão na poligonal recebem aquele alerta para chuva. Então, por exemplo, semana passada, recebi pelo menos duas vezes o alerta e se confirmou. Olha, talvez aconteça isso, isso e isso. Então, pelo menos, ao meu ponto de vista, é um sistema que, mesmo em teste, está funcionando. E se alguém quiser ir na Defesa Civil tomar um café com o Paulo e com a equipe da Defesa Civil, onde fica? Claro, vai ficar muito feliz em receber. Avenida Rangel Pestana, 140 Fundos. Costumava ter uma placa lá, não tem mais, né? Pode entrar Tiraram a direto. placa. Caiu, enferrujou, aí caiu. Mas é só acessar lá. Em, Pode acessar, pode em frente ao conversar com a NIP. gente. Em frente ao NIP, exatamente. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu acredito que tenha sido bem esclarecedor a, a nossa conversa. E é isso. A TV Rádio Web Fala Quebrada é um canal criado por mim e por alguns amigos para que esse bate-papo, esse feedback seja dado para o município, porque muitas das vezes o município não tem acesso a alguns órgãos da prefeitura ou a algumas informações, tá? Então, toda segunda-feira nós estaremos recebendo um formador de opinião, um funcionário público ou pessoas que são relevantes para a sociedade, trazendo não só problemas, mas também as soluções para alguma situação, tá? O espaço também está aberto. Nós vamos deixar nas nossas redes sociais, no YouTube, TikTok, Face, Instagram. A gente vai também postar nos outros canais. Vai estar nosso telefone. Se você tiver um projeto e quer tirar do papel entretenimento, bate-papo, nos procure, que o estúdio está aberto para a gente tirar o seu sonho do papel, tá bom? E é isso. A gente vai ficando por aqui, tá? Paulo, suas considerações finais. Eu agradeço o convite. É extremamente importante isso aqui, tá? Espero que tenha sido proveitoso, que tenha sido legal para todos. Em alguma oportunidade a gente pode vir aí como Defesa Civil conversar, né, por alguma situação, algum evento, algum projeto que tenha iniciado. E assim, fico à disposição, Giva. A gente pode conversar sempre que for o caso, né? Só mandar o convite lá que a gente dá um jeito de participar, tá?
Então agradeço. Obrigado pela presença. E é isso, pessoal. Hoje o Paulo está aqui como funcionário e como o Paulo Ricardo, mas quem sabe ele, no futuro próximo, ele possa estar trazendo projetos e atuação da Defesa Civil, mas já como realmente o coordenador da Defesa Civil, tá? A gente fica por aqui e na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um Papo de Quebrada, tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos. Yeah. Yeah.